Eles me fizeram uma festa de aniversário. Depois me mandaram uma conta de 401. Bem-vindo de volta e aprove a história. Maria olhou para o celular com uma mistura de descrença e indignação. A mensagem de sua amiga Laura estava ali, clara como água. Ei, só para lembrar que você me deve 485 pela sua festa de aniversário do último fim de semana. Minha mãe está perguntando quando você vai mandar o Pix. Maria piscou várias vezes, como se aquilo pudesse fazer a mensagem desaparecer ou mudar seu conteúdo. Mas ali estava, imutável e absurda. Laura e sua mãe, Norma, haviam organizado uma pequena comemoração para seu aniversário de 25 anos, com alguns petiscos, bebidas e decoração simples na casa delas. Em nenhum momento durante os preparativos ou durante a festa, alguém havia mencionado que ela deveria pagar por qualquer coisa. Pelo contrário, quando Laura sugeriu fazer algo para celebrar, Maria entendeu aquilo como um presente, um gesto de amizade. Agora, 3 dias depois, recebia uma conta de quase R$ 500 por uma festa que nem mesmo tinha pedido. O celular vibrou novamente. Outra mensagem de Laura. Minha mãe precisa desse dinheiro até quinta, pode ser? Maria sentiu um nó na garganta. Conhecia Laura desde o ensino médio. Eram amigas há quase 10 anos. Norma sempre a tratou como uma filha. Pelo menos era o que parecia. Nunca imaginou que estaria nessa situação constrangedora. Repassou mentalmente a festa. Alguns salgadinhos, um bolo pequeno, refrigerantes e algumas garrafas de bebida alcoólica. Talvez umas 10 pessoas no total. R$ 500 parecia um valor completamente desproporcional. Maria trabalhava como recepcionista em uma clínica médica no centro de São Paulo. Ganhava pouco mais que um salário mínimo. R$ 500 representavam quase metade do que sobrava depois de pagar o aluguel do pequeno apartamento que dividia com uma colega no bairro da Liberdade. Esse dinheiro estava reservado para suas despesas mensais básicas: transporte, alimentação, contas de luz e internet. Não tinha como desembolsar esse valor de uma hora para outra sem comprometer seu orçamento já apertado. O pior de tudo era o constrangimento, a sensação de ter sido enganada. Por que não a avisaram desde o início que ela teria que pagar? Por que fazer parecer um presente quando na verdade era um serviço? E por que cobrar um valor tão alto por uma comemoração tão simples? Várias perguntas martelavam em sua cabeça enquanto ela olhava fixamente para a tela do celular, sem saber como responder. Maria respirou fundo. Precisava pensar com calma antes de tomar qualquer atitude. Sabia que uma resposta impulsiva poderia acabar com uma amizade de anos, mas também não podia simplesmente ignorar aquela situação ou concordar em pagar um valor que achava injusto por algo que nem mesmo tinha solicitado. Decidiu esperar algumas horas antes de responder. Talvez, com a cabeça mais fria, conseguisse encontrar uma saída diplomática para aquele problema inesperado. Enquanto guardava o celular, uma sensação de peso se instalou em seu peito. Seu aniversário, que deveria ser um momento de celebração, havia se transformado em uma fonte de ansiedade e desconforto. Como iria resolver aquela situação sem perder a amizade e sem comprometer suas finanças? Maria não fazia ideia, mas sabia que precisava encontrar uma solução. O cheiro de café recém-passado preenchia o pequeno apartamento enquanto Maria tentava organizar seus pensamentos. Já era a 3ª xícara naquela manhã e o relógio mal marcava 9 horas. Não conseguira dormir direito, revirando-se na cama enquanto pensava na mensagem de Laura. Seu celular permanecia silencioso sobre a mesa da cozinha, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ainda não tinha respondido à amiga e a ansiedade crescia a cada hora que passava. Patrícia, sua colega de apartamento, apareceu na cozinha ainda sonolenta, vestindo um pijama desbotado. Ao ver o estado em que Maria se encontrava, olheiras profundas, expressão preocupada e cabelos desgrenhados,
Imediatamente percebeu que algo estava errado. Você parece péssima. O que aconteceu? Perguntou Patrícia, servindo-se de café. Maria hesitou por um momento antes de compartilhar sua situação. Sentia-se constrangida, como se de alguma forma a culpa fosse sua. Finalmente, mostrou as mensagens para a colega. Isso é absurdo, exclamou Patrícia após ler a conversa. Como alguém faz uma festa para você e depois te manda a conta sem nem te avisar antes? E ainda por cima 485? O que eles serviram lá, caviar? Pois é, suspirou Maria. Não sei o que fazer. A Laura sempre foi uma boa amiga. Nunca imaginei que ela faria algo assim. E a mãe dela, então, sempre me tratou super bem. Olha, você precisa conversar com ela e deixar claro que não sabia que teria que pagar pela festa. Isso não é normal, aconselhou Patrícia, sentando-se à mesa. Se fosse um jantar em restaurante onde cada um paga o seu, tudo bem. Mas te fazer uma surpresa e depois te mandar a conta, isso é no mínimo estranho. Maria sabia que a amiga tinha razão, mas temia o confronto. Laura era um pouco difícil, quando contrariada, e ela valorizava muito aquela amizade. Além disso, frequentava a casa deles desde a adolescência e sempre foi bem recebida pela família. Como poderia agora questionar a atitude deles sem parecer ingrata? O pior é que eu não tenho esse dinheiro sobrando. Você sabe como está apertado para mim este mês, depois que tive que pagar aquela consulta médica, desabafou Maria. E você nem deveria pagar, afirmou Patrícia com convicção. Se eles quiseram fazer uma festa para você sem te consultar sobre custos, o problema é deles. Em que mundo alguém faz uma festa de aniversário surpresa e depois manda a conta para o aniversariante? Maria pegou novamente o celular, encarando a tela bloqueada. Precisava responder, mas cada resposta que formulava mentalmente parecia inadequada. Muito agressiva ou muito passiva. Como encontrar o equilíbrio certo? Vou trabalhar agora e penso nisso com mais calma depois, disse Maria, levantando-se da mesa. Preciso manter a cabeça no lugar. Enquanto se arrumava para sair, continuava repassando mentalmente a festa. Lembrou-se de como ficou surpresa e feliz quando chegou na casa de Laura naquele sábado, supostamente para um simples jantar, e encontrou alguns amigos reunidos, balões coloridos e um bolo com seu nome. Laura havia insistido muito para que ela fosse, dizendo que sua mãe tinha preparado uma macarronada especial. Em nenhum momento mencionou custos ou divisão de despesas. Saiu do apartamento sentindo o peso daquela situação sobre seus ombros. O dia no trabalho seria longo, e ela sabia que não conseguiria se concentrar direito. A cada minuto que passava, sem responder à mensagem, maior ficava sua ansiedade. Como uma simples comemoração de aniversário tinha se transformado em um pesadelo financeiro e emocional? Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. O relógio da recepção da clínica marcava quase 5 da tarde, quando Maria finalmente tomou coragem e pegou o celular para responder à mensagem de Laura. Durante todo o dia de trabalho, entre atendimentos e tarefas burocráticas, sua mente continuou ocupada com aquele dilema. Havia recebido mais 2 mensagens da amiga perguntando sobre o pagamento, cada uma aumentando sua ansiedade. Após muito pensar, decidiu ser honesta, mas delicada. Digitou: Oi, Laura. Fiquei um pouco surpresa com a sua mensagem. Não sabia que teria que pagar pela festa. Em nenhum momento vocês mencionaram isso antes. Achei que fosse um presente de aniversário, já que foi na sua casa e vocês que organizaram tudo. 485 é um valor bem alto para mim agora. Não estava no meu orçamento. Podemos conversar sobre isso pessoalmente? Enviou a mensagem e sentiu o coração acelerar.
Aqueles segundos de espera pareciam intermináveis. 3 pontinhos apareceram na tela, indicando que Laura estava digitando uma resposta. Maria sentiu a boca seca. A resposta veio, curta e direta. Achei que estava implícito, que você pagaria pela comida e bebida, já que era a sua festa. Todo mundo trouxe alguma coisa, só você que não contribuiu com nada. Minha mãe está me cobrando o dinheiro que ela gastou. Não é justo que ela arque com tudo sozinha. Maria sentiu como se tivesse levado um tapa. Como assim estava implícito? Em que universo uma pessoa é convidada para uma festa surpresa de aniversário e depois recebe a conta? E aquela insinuação de que ela não havia contribuído com nada doeu ainda mais. Como poderia contribuir com algo que nem sabia que estava acontecendo? Respirou fundo antes de responder. Laura, sinto muito se houve um mal-entendido, mas realmente não sabia que deveria pagar pela festa. Vocês me convidaram para um jantar na sua casa e quando cheguei tinha uma surpresa organizada por vocês. Em nenhum momento falaram sobre custos ou divisão de despesas. Não tenho como pagar 485 nos agora. É quase metade do que me sobra depois. Do aluguel. Podemos nos encontrar para conversar sobre isso? A resposta demorou quase meia hora para chegar, tempo suficiente para que Maria perdesse completamente a concentração no trabalho. Quando o celular finalmente vibrou, ela quase derrubou um copo d'água sobre a mesa da recepção. Olha, minha mãe está muito chateada. Ela comprou bebidas, fez comida para todo mundo, comprou decoração, tudo pensando em você. E agora você se recusa a pagar? Que tipo de amizade é essa? Todo mundo sabia que cada um contribuiria com algo. Maria sentiu lágrimas se formando nos olhos. Como as coisas tinham chegado a esse ponto. Respirou fundo, tentando controlar a emoção. Sua colega de trabalho, Olivia, percebeu seu estado e se aproximou preocupada. Tudo bem com você? Perguntou Olivia. Maria balançou a cabeça negativamente e, sem conseguir segurar, começou a chorar. Entre soluços, contou a situação para a colega, mostrando as mensagens. Isso não faz sentido nenhum, disse Olivia indignada. Quem faz uma festa surpresa e depois cobra? E ainda por cima te faz sentir culpada por não querer pagar? Isso não é amizade, Maria. As palavras de Olivia ecoaram em sua mente. Seria possível que ela estivesse tão enganada sobre Laura? 10 anos de amizade e nunca tinha percebido esse lado dela? Ou seria apenas um mal-entendido que estava saindo do controle? O que você acha que eu devo fazer? Perguntou Maria, secando as lágrimas. Primeiro, pare de chorar por causa de gente que não merece suas lágrimas, respondeu Olivia com firmeza. Segundo, seja clara e direta. Diga que houve um mal-entendido, que você não tem esse dinheiro e que em nenhum momento foi comunicada, que teria que pagar. Se ela for realmente sua amiga, vai entender. Maria assentiu, pegando um lenço para secar o rosto. Olivia tinha razão. Precisava ser firme, mesmo que isso significasse arriscar a amizade. Afinal, que tipo de amizade era aquela, baseada em expectativas não comunicadas e depois em cobranças e culpa? Com as mãos ainda trêmulas, mas com uma nova determinação, Maria começou a digitar outra resposta. O dia, que deveria ter sido apenas mais um em sua rotina, havia se transformado em uma montanha-russa emocional. E ela não fazia ideia de como aquela situação iria terminar. Sentia um nó na garganta enquanto digitava cada palavra. Uma mistura de tristeza, decepção e indignação tomava conta dela. Como sua amizade com Laura chegou a esse ponto? O final do dia chegou e Maria saiu da clínica sentindo-se emocionalmente exausta. No metrô lotado, com pessoas espremidas umas contra as outras, mal conseguia organizar seus pensamentos. A última mensagem que enviara para Laura tinha sido mais firme, deixando claro que não tinha condições de pagar aquele valor e que achava injusto ser cobrada por algo que não havia concordado previamente. Laura não respondera mais.
o silêncio. Doía tanto quanto as acusações. Uma década de amizade balançando por causa de um mal-entendido sobre dinheiro? Ou seria mais do que isso? Seria essa situação apenas um sintoma de uma amizade unilateral que Maria nunca havia percebido antes? Quando desceu na Estação Liberdade, já era noite. As luzes vermelhas das lanternas japonesas que decoravam as ruas do bairro pareciam embaçadas através de suas lágrimas contidas. Passou por uma loja de conveniência e comprou um pacote de biscoitos. Seria seu jantar naquela noite. Não tinha apetite nem ânimo para cozinhar. Ao chegar em casa, encontrou Patrícia assistindo a uma série na sala. Ao ver o estado de Maria, imediatamente pausou o programa. "Nossa, o que aconteceu?" perguntou preocupada. Maria desabou no sofá ao lado da amiga e mostrou toda a conversa. Patrícia leu as mensagens com uma expressão que ia de surpresa à indignação. "Isso é ridículo", disse Patrícia, devolvendo o celular. "Ela está tentando te fazer sentir culpada por algo que não é sua responsabilidade. E esse valor, 486 por alguns salgadinhos e bebidas, parece até que eles estão tentando lucrar com a sua festa." Maria não tinha pensado nisso. Será que Laura e sua mãe estavam exagerando no valor propositalmente? Ou será que realmente tinham gastado tudo isso? Nenhuma das opções parecia confortável de considerar. "Não sei o que fazer, Pat. Não tenho esse dinheiro sobrando, você sabe disso. Mas também não quero perder a amizade da Laura. Nos conhecemos há tanto tempo." "Uma amizade que te faz sentir assim não vale a pena", respondeu Patrícia, com firmeza. "E outra coisa, mesmo que você tivesse dinheiro sobrando, não seria justo pagar por algo que você não concordou antes. Isso não é normal, Maria. Ninguém faz uma festa surpresa e depois cobra o aniversariante." Enquanto a noite avançava, Maria alternava entre momentos de clareza, quando percebia o absurdo da situação, e momentos de dúvida, questionando se talvez não tivesse entendido algo errado. Será que havia algum código social que ela desconhecia? Será que nas rodas sociais de Laura era comum fazer festas surpresa e depois dividir os custos? Seu celular permanecia silencioso. Laura não tinha respondido sua última mensagem e aquele silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Antes de ir dormir, checou suas economias. Tinha exatamente $1.127 na conta, que precisava durar até o final do mês, ainda 3 semanas distante. Depois de pagar o aluguel, as contas básicas e o transporte, sobraria muito pouco para a alimentação e qualquer emergência. Se pagasse os 485 que Laura exigia, ficaria praticamente sem dinheiro para comer. Deitada na cama, com o quarto iluminado apenas pela luz fraca que entrava pela janela, Maria sentia uma mistura de tristeza e raiva. Seu aniversário, que deveria ser um momento de celebração, havia se transformado em uma fonte de estresse e ansiedade. Como as coisas tinham chegado a esse ponto? O celular vibrou no criado mudo. Maria sentiu o coração acelerar. Seria a Laura finalmente respondendo? Com as mãos trêmulas, pegou o aparelho. Era sua mãe, Sônia, mandando uma mensagem carinhosa de boa noite. Maria sentiu uma pontada de culpa por não ter contado à mãe sobre aquela situação. Sabia que Sônia ficaria indignada e provavelmente se ofereceria para pagar a conta, mesmo com suas próprias dificuldades financeiras. Não queria envolvê-la nisso. Respondeu à mensagem da mãe com um breve "Boa noite, também te amo", e voltou a colocar o celular no criado mudo. O sono demorou a chegar, e quando finalmente adormeceu, seus sonhos foram povoados por contas intermináveis e amizades desfeitas. Uma semana se passou desde o incidente da cobrança, e o silêncio de Laura continuava. Maria havia enviado mais uma mensagem no dia seguinte, tentando propor uma conversa cara a cara para resolver o mal-entendido, mas não obteve resposta. Aquele silêncio doía mais do que qualquer discussão. No trabalho, Maria tentava se concentrar,
Mas sua mente continuava voltando para aquela situação. Olivia, que agora conhecia toda a história, tentava animá-la nos intervalos, insistindo que ela estava melhor sem uma amizade tão interesseira. Mas era difícil para Maria aceitar que 10 anos de amizade terminassem dessa forma abrupta. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto organizava alguns prontuários na recepção da clínica, seu celular vibrou. Era uma notificação do Instagram. Laura havia publicado uma foto. Com o coração acelerado, Maria abriu o aplicativo. A foto mostrava Laura e um grupo de amigos em um restaurante caro no Itaim Bibi, com taças de vinho e pratos sofisticados. A legenda dizia: "Noite especial com pessoas que realmente importam. Amizades verdadeiras." Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era uma indireta para ela? Entre os amigos da foto, reconheceu Natália e Quitéria, 2 garotas que também estavam na sua festa de aniversário. Será que Laura estava falando sobre ela com outras pessoas? Sentiu-se exposta, julgada e traída. Olivia, que passava pela recepção naquele momento, notou a mudança de expressão de Maria. "O que foi?" perguntou, aproximando-se. Maria mostrou a publicação, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. "Isso é tão infantil", disse Olivia, balançando a cabeça. "Ela está claramente tentando te provocar. Pessoas assim não merecem seu tempo nem suas lágrimas, Maria." No fundo, Maria sabia que a amiga tinha razão. Aquela situação toda revelara um lado de Laura que ela nunca tinha percebido antes, ou talvez nunca quisera ver. Talvez fosse hora de seguir em frente e aceitar que algumas amizades, por mais longas que sejam, nem sempre são saudáveis. Naquela noite, ao chegar em casa, Maria encontrou Patrícia conversando com Sandro, um amigo em comum delas que havia ido visitá-las. Ao ver Maria, Sandro abriu um sorriso genuíno. "Maria, a aniversariante do mês. Desculpa não ter ido na sua festa. Estava viajando a trabalho", disse ele, abraçando-a. Maria tentou sorrir, mas Patrícia percebeu seu desconforto e rapidamente explicou a situação para Sandro, que ficou boquiaberto. "Isso é sério? Eles realmente te cobraram pela sua própria festa de aniversário?" perguntou ele, incrédulo. "Isso é ridículo. Nunca ouvi falar de algo assim." "Pois é", suspirou Maria, sentando-se no sofá. "E agora Laura nem responde minhas mensagens e está postando indiretas no Instagram." Sandro balançou a cabeça, indignado. "Olha, eu conheço a Laura há quase tanto tempo quanto você. Ela sempre teve esse lado um pouco materialista. Lembra quando ela organizou aquele churrasco ano passado e depois mandou a lista detalhada de quem devia quanto? Mas cobrar pela sua própria festa de aniversário é um novo nível." Maria sentiu uma pontada de alívio ao ouvir aquilo. Então não era só impressão sua. Outras pessoas também percebiam esse lado de Laura que ela sempre tentou ignorar. "Sabe o que a gente deveria fazer?" disse Patrícia de repente, com um brilho nos olhos. "Uma verdadeira festa de aniversário para você, sem cobranças surpresa. Depois, o que acha, Sandro?" "Ótima ideia!" exclamou ele animado. "Podemos fazer algo simples aqui mesmo no apartamento. Cada um traz uma coisa. Eu fico responsável pelas bebidas." Maria sentiu uma onda de gratidão por ter amigos como eles. Pessoas que realmente se importavam com ela, sem segundas intenções ou expectativas não comunicadas. "Vocês são incríveis", disse ela, sentindo-se verdadeiramente feliz pela primeira vez em dias. "Mas não precisam se incomodar." "Não é incômodo nenhum", interrompeu Patrícia. "É isso que amigos de verdade fazem uns pelos outros. E ninguém vai receber uma conta surpresa depois. Prometo", brincou. Os 3 riram juntos, e por um momento Maria esqueceu da mensagem não respondida e da publicação indireta no Instagram. Talvez essa situação toda, por mais dolorosa que fosse, estivesse lhe mostrando quem realmente se importava com ela. Enquanto planejavam a pequena comemoração,
Maria percebeu que estava começando a enxergar a situação com Laura sob uma nova perspectiva. Talvez fosse hora de deixar ir, de aceitar que algumas amizades têm prazo de validade, por mais difícil que seja admitir isso. A noite avançava, e pela primeira vez em dias, Maria sentiu que um peso começava a sair de seus ombros. O caminho para superar aquela decepção seria longo, mas pelo menos agora ela não estava sozinha nele. Olivia tinha razão quando disse que aquela situação era absurda. Você já passou por algo semelhante ou conhece alguém que passou? Conte nos comentários sua experiência. A pequena festa organizada por Patrícia e Sandro aconteceu no sábado seguinte, exatamente 2 semanas após o aniversário de Maria. Foi algo simples, mas genuinamente carinhoso. Pizzas divididas entre todos, algumas garrafas de vinho barato, um bolo modesto comprado na padaria do bairro e a presença de amigos que realmente se importavam com ela. Durante a comemoração, Maria percebeu como era diferente o clima daquela reunião comparado à festa na casa de Laura. Não havia tensão, nem a sensação de que deveria algo em troca. Era apenas um grupo de amigos celebrando a vida de alguém que eles valorizavam. Teresa, uma colega da faculdade que Maria não via há alguns meses, apareceu com um pequeno presente embrulhado em papel colorido. Não precisava, disse Maria, genuinamente surpresa. Claro que precisava, respondeu Teresa sorrindo. Não é todo dia que minha amiga completa 25 anos. Aquele gesto simples, mas sincero, contrastava tanto com a situação que ela havia vivido com Laura que Maria sentiu os olhos marejarem. Como pudera aceitar por tanto tempo uma amizade que mais parecia uma transação comercial? Durante a festa, seu celular vibrou no bolso. Por um momento pensou que poderia ser Laura finalmente respondendo suas mensagens. Parte dela ainda esperava uma reconciliação, uma explicação que fizesse sentido. Mas ao checar o aparelho, viu que era apenas uma notificação do banco informando que seu salário havia caído. Foi nesse momento que tomou uma decisão. Afastou-se um pouco do grupo e, respirando fundo, abriu o aplicativo do banco. Transferiu 200 reais para a conta de Laura. Não era o valor completo que ela havia pedido, mas era o máximo que Maria podia pagar sem comprometer suas necessidades básicas do mês. Junto com a transferência, enviou uma mensagem. Laura, estou enviando 200 reais, que é o que posso pagar no momento, sem ficar sem dinheiro para comer até o fim do mês. Lamento que nossa amizade tenha chegado a esse ponto. Ainda não entendo por que você e sua mãe decidiram me cobrar pela festa sem avisar antes, mas não quero deixar dívidas pendentes. Espero que um dia possamos conversar sobre isso pessoalmente. Após enviar a mensagem e fazer a transferência, Maria sentiu um misto de alívio e tristeza. De certa forma, aquele pagamento parcial simbolizava o encerramento de um ciclo. Estava pagando não apenas por uma festa, mas pela liberdade de seguir em frente sem o peso daquela situação. Quando voltou para junto dos amigos, Patrícia percebeu que algo havia mudado em sua expressão. "Tudo bem?" perguntou em voz baixa, enquanto os outros conversavam animadamente. "Acho que sim", respondeu Maria com um pequeno sorriso. "Acabei de transferir 200 reais para a Laura. Não é o valor todo que ela pediu, mas é o que posso pagar agora. Cansei dessa situação, preciso seguir em frente." Patrícia apertou sua mão em um gesto de apoio. "Você fez mais do que muita gente faria no seu lugar. Agora é hora de olhar para frente e valorizar quem realmente te valoriza." Maria assentiu, sentindo uma sensação de paz que não experimentava há dias. Olhou ao redor, para o pequeno apartamento decorado com balões improvisados e para os amigos que estavam ali por genuíno afeto. Era isso que importava. Relações baseadas em carinho verdadeiro, não em obrigações não ditas ou expectativas não comunicadas.
A noite avançou com conversas, risadas e lembranças compartilhadas. Em determinado momento, Sandro propôs um brinde. A Maria, uma pessoa incrível que merece ser celebrada. E a amizades verdadeiras, aquelas que não vêm com uma fatura. No final, todos riram e ergueram seus copos, e Maria sentiu uma onda de gratidão. Talvez o verdadeiro presente daquele aniversário não fosse uma festa, mas uma lição valiosa sobre amizade verdadeira e autorrespeito. Quando todos já haviam ido embora, e ela ajudava Patrícia a limpar o apartamento, seu celular vibrou novamente. Era uma notificação do Pix. Laura havia devolvido o dinheiro com uma mensagem curta. Não preciso do seu dinheiro. Minha mãe pagou tudo. Maria encarou a tela atônita. A devolução do dinheiro não parecia um gesto de reconciliação, mas sim uma última provocação, como se Laura estivesse dizendo que não precisava dos 200 reais de Maria, que podiam viver muito bem sem aquela contribuição, e sem ela. O que foi? Perguntou Patrícia, notando a expressão confusa de Maria. A Laura. Ela devolveu o dinheiro. Disse que não precisa dele, que a mãe dela pagou tudo. Patrícia balançou a cabeça incrédula. Isso é tão mesquinho. Primeiro te cobram por uma festa surpresa. Depois, quando você paga o que pode, devolvem como se fosse esmola. Maria assentiu lentamente, finalmente compreendendo a situação em sua totalidade. Aquilo nunca tinha sido sobre dinheiro. Era sobre poder, sobre controle, sobre fazer com que ela se sentisse pequena e em dívida. Sabe de uma coisa? Disse Maria, bloqueando o celular e colocando-o sobre a mesa. Estou feliz que ela tenha devolvido. Agora não devo nada a ninguém, nem dinheiro, nem explicações, nem desculpas. Estou livre. Naquela noite, deitada em sua cama, Maria refletiu sobre as 2 semanas turbulentas que tinha vivido desde seu aniversário. O que começara como uma situação dolorosa e confusa, acabara se transformando em uma poderosa lição sobre autoestima, limites e o verdadeiro significado da amizade. Antes de adormecer, bloqueou o número de Laura e a desfez das redes sociais. Era hora de deixar para trás relações tóxicas e focar nas pessoas que realmente a valorizavam pelo que ela era, não pelo que podiam obter dela. O incidente da festa de aniversário havia sido doloroso, mas também libertador. Às vezes, é preciso perder algo para ganhar algo muito maior. O respeito próprio e a clareza sobre quem realmente merece um lugar em nossas vidas. Quase um mês havia se passado desde o incidente da festa de aniversário, e Maria estava começando a se sentir mais leve. A rotina na clínica continuava a mesma, mas sua perspectiva sobre relacionamentos e amizades havia mudado profundamente. O bloqueio do número de Laura e a decisão de se afastar daquela amizade tóxica tinha sido o primeiro passo para sua cura emocional. Numa tarde ensolarada de sábado, enquanto fazia compras no mercado do bairro da Liberdade, Maria sentiu alguém tocar seu ombro. Ao se virar, deparou-se com uma figura familiar que não esperava encontrar. Norma, a mãe de Laura. Maria, que bom te encontrar, disse Norma, com uma expressão que misturava desconforto e algo que parecia ser culpa. Maria sentiu o coração acelerar. Não estava preparada para aquele encontro. Por um momento pensou em fingir que não. A tinha visto, mas já era tarde demais. Olá, Norma, respondeu secamente, segurando com força a alça da cesta de compras. Um silêncio constrangedor se instalou entre elas. Outros clientes passavam, escolhendo frutas e verduras, alheios ao drama que se desenrolava naquele pequeno corredor do mercado. Eu soube o que aconteceu entre você e Laura, começou Norma hesitante, sobre a festa e a cobrança. Maria apenas assentiu, sem saber ao certo o que dizer. O que poderia responder? Que se sentiu traída? Que esperava mais de pessoas que considerava quase como família?
Queria que soubesse que aquilo não foi ideia minha, continuou Norma, baixando a voz. Eu nem sabia que Laura tinha pedido dinheiro a você até depois que vocês já tinham discutido. Maria piscou, confusa. Como assim? A Laura disse que você estava cobrando o dinheiro que precisava até quinta. Norma fechou os olhos por um momento, como se aquilo a machucasse. Não, Maria, eu nunca faria isso. Quando descobri o que tinha acontecido, fiquei horrorizada. Tinha organizado aquela festa como um presente para você, que sempre foi como uma filha para mim. Um turbilhão de emoções passou por Maria. Confusão, alívio, indignação. Se o que Norma dizia era verdade, então Laura havia mentido descaradamente, usando a mãe como desculpa para pedir dinheiro. Por que Laura faria isso? Por que mentir sobre você estar cobrando? Perguntou Maria, ainda tentando processar aquela nova informação. Norma suspirou profundamente. Laura está passando por uma fase difícil financeiramente. Perdeu o emprego há 2 meses e não queria me contar. Acho que viu na festa uma oportunidade de conseguir dinheiro rápido. Maria ficou em silêncio, absorvendo aquela revelação. Parte dela queria acreditar em Norma, queria recuperar a imagem que tinha daquela família que sempre a acolheu. Mas outra parte estava machucada demais, desconfiada demais. Por que você não me procurou antes? Para esclarecer isso? Perguntou finalmente. Tentei, Maria. Fui até a clínica onde você trabalha 2 vezes, mas você estava de folga. Depois, Laura me pediu para não interferir. Disse que vocês resolveriam isso entre vocês, explicou Norma, com pesar na voz. Mas não consegui ficar em paz sabendo o que tinha acontecido. Não é justo com você. Um cliente esbarrou em Maria, trazendo-a de volta à realidade do mercado movimentado. Esta não era uma conversa para se ter entre prateleiras de alimentos. Norma, eu agradeço por você ter vindo falar comigo, mas preciso processar tudo isso, disse Maria finalmente. Foi uma situação que me machucou muito. Eu entendo, respondeu Norma, seus olhos marejados. Só queria que soubesse a verdade. E queria pedir desculpas, mesmo não tendo sido diretamente minha culpa. Você não merecia passar por isso. Maria assentiu, sentindo um nó na garganta. Obrigada por esclarecer. Quando se despediram, Maria continuou suas compras mecanicamente, a mente fervilhando com essa nova perspectiva. Laura havia mentido não apenas para ela, mas também para a própria mãe. Havia usado Norma como desculpa para pedir dinheiro, provavelmente para cobrir suas próprias dificuldades financeiras. Ao chegar em casa, encontrou Patrícia lendo no sofá. Você não vai acreditar em quem encontrei no mercado, disse Maria, colocando as sacolas sobre a mesa da cozinha. Quem? Perguntou Patrícia curiosa. A Norma, mãe da Laura. E então Maria contou todo o encontro, a revelação surpreendente, a mentira de Laura, a aparente inocência de Norma em toda aquela situação. Uau! Exclamou Patrícia quando Maria terminou. Isso muda tudo e ao mesmo tempo não muda nada. A Laura ainda te traiu? Ainda mentiu? Ainda usou sua amizade? Sim, concordou Maria pensativa. Mas, de certa forma, me sinto melhor sabendo que nem todo mundo naquela família estava tentando me explorar. A Norma sempre foi boa comigo. E o que você vai fazer agora? Vai falar com a Laura? Maria refletiu por um momento. Não sei. Parte de mim quer confrontá-la, exigir explicações, mas outra parte só quer deixar isso para trás e seguir em frente. Você já seguiu em frente, lembrou Patrícia, e está melhor assim, mais feliz, mais leve. Será que vale a pena remexer nisso tudo de novo? Maria sabia que a amiga tinha razão. Nas últimas semanas, havia reconstruído sua paz interior, aprendido a valorizar as amizades verdadeiras que tinha e a estabelecer limites mais saudáveis. Voltar a se envolver com Laura, mesmo que fosse para confrontá-la, significaria reabrir uma ferida que estava começando a cicatrizar.
Acho que vou deixar como está, decidiu finalmente. Se a Laura quiser se explicar algum dia, a iniciativa tem que partir dela. Naquela noite, deitada em sua cama, Maria refletiu sobre como algo tão doloroso acabou trazendo tantas lições valiosas. Aprendeu sobre autorrespeito, sobre o valor de amizades genuínas, sobre a importância da comunicação clara e honesta. Pegou seu diário e escreveu: às vezes, as pessoas que mais nos machucam são aquelas que nos ensinam as lições mais importantes. Hoje, sou grata por ter aprendido a diferença entre quem está na minha vida por interesse e quem está por amor. E essa lição, por mais dolorosa que tenha sido, não tem preço. Enquanto fechava o diário, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. O incidente da festa de aniversário, que começara como uma fonte de angústia, transformara-se em um catalisador para seu crescimento pessoal. E por isso, de uma forma estranha e inesperada, ela estava grata. Seria possível que um dia ela e Laura voltassem a ser amigas? Maria não sabia. Algumas pontes, uma vez quebradas, são difíceis de reconstruir. Mas o que ela sabia com certeza era que, independentemente do que acontecesse, jamais permitiria que alguém a fizesse sentir-se pequena ou em dívida novamente. Estava determinada a cultivar apenas relações baseadas em respeito mútuo, honestidade e afeto genuíno. E essa foi, sem dúvida, o maior presente que seu aniversário de 25 anos poderia ter lhe dado. 2 semanas após o encontro com Norma no mercado, Maria recebeu uma notificação em seu celular enquanto estava no trabalho. Era uma solicitação de amizade no Instagram, de Laura. Maria sentiu o coração acelerar. Não esperava qualquer contato de Laura depois de tudo que havia acontecido. Por um momento, pensou em ignorar a solicitação, mas a curiosidade falou mais alto. Aceitou o pedido e, quase imediatamente, recebeu uma mensagem direta. Oi, Maria. Acho que minha mãe já conversou com você. Sei que errei muito e que provavelmente não mereço seu perdão, mas gostaria de poder me explicar pessoalmente. Você aceitaria tomar um café comigo no próximo sábado? Maria encarou a mensagem por longos minutos, sem saber como responder. Parte dela queria recusar, manter a distância segura que havia estabelecido. Mas outra parte, talvez a parte que ainda guardava carinho pelos 10 anos de amizade, sentia-se inclinada a dar a Laura a chance de se explicar. Decidiu compartilhar a mensagem com Olivia durante o intervalo do almoço. É uma armadilha, disse Olivia imediatamente enquanto mordiscava seu sanduíche. Ela só está tentando limpar a consciência dela, ou pior, manipular você de novo. Você acha? Perguntou Maria incerta. E se ela estiver realmente arrependida? E daí? Arrependimento apaga o que ela fez? A humilhação que você sentiu? O estresse que passou? Maria sabia que a amiga tinha razão. Mas algo dentro dela ainda queria acreditar que pessoas podem mudar, que erros podem ser compreendidos, se não totalmente perdoados. Talvez eu devesse pelo menos ouvir o que ela tem a dizer, sugeriu Maria. Para encerrar esse capítulo de vez, Olivia suspirou. Se você realmente quer fazer isso, tudo bem, mas vá com a guarda alta. E lembre-se, perdoar não significa necessariamente voltar a ser amiga dela. Maria assentiu, tomando sua decisão. Respondeu a Laura, concordando em encontrá-la no próximo sábado, em uma cafeteria pública no centro. Um lugar neutro, onde se sentiria segura e poderia sair facilmente se necessário. Quando o sábado chegou, Maria se arrumou com cuidado, escolhendo uma roupa que a fazia sentir-se confiante e forte. Chegou ao café 10 minutos antes do horário combinado e escolheu uma mesa perto da janela, de onde poderia ver a rua movimentada. Laura chegou pontualmente. Parecia diferente, mais magra, com olheiras visíveis, o cabelo normalmente bem arrumado, agora preso em um rabo de cavalo simples. Havia algo em sua postura que denunciava desconforto.
talvez vergonha. Oi, disse Laura, sentando-se de frente para Maria. Obrigada por aceitar me encontrar. Acredito que você tem algo a me dizer, respondeu Maria, mantendo um tom neutro, nem hostil, nem acolhedor. Laura respirou fundo, como se reunisse coragem. Primeiro quero pedir desculpas. O que fiz foi horrível, inexcusável. Eu menti para você, usei nossa amizade, coloquei minha mãe no meio. Foi terrível em todos os sentidos. Maria permaneceu em silêncio, apenas observando. A verdade é que eu estava desesperada, continuou Laura. Perdi meu emprego há alguns meses e estava com medo de contar para minha mãe. As contas estavam chegando. Eu tinha usado todo o meu dinheiro da rescisão e não conseguia encontrar outro trabalho. E isso justifica mentir e me manipular? Perguntou Maria finalmente. Não justifica nada, respondeu Laura rapidamente. Nem estou tentando me justificar. Só quero que você entenda o contexto. Quando minha mãe sugeriu fazer uma festa surpresa para você, vi uma oportunidade. Pensei que poderia pedir sua ajuda financeira depois, fazendo parecer que era algo acordado previamente. Você usou meu aniversário, um momento que deveria ser de celebração, para me extorquir dinheiro, disse Maria, sentindo a mágoa ainda fresca. Sim, admitiu Laura, a voz embargada. E quando você questionou, entrei em pânico. Em vez de admitir a verdade, dobrei a aposta, menti mais, usei minha mãe como desculpa. Foi horrível, eu sei. Um silêncio se instalou entre elas. Maria observava Laura, buscando sinais de manipulação, de falsidade. Mas tudo que via era uma antiga amiga destruída pelo próprio erro, verdadeiramente arrependida. O que aconteceu? Depois? Perguntou Maria. Sua mãe descobriu? Laura assentiu, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Ela viu as mensagens no meu celular enquanto eu tomava banho. Ficou furiosa, mais do que nunca a vi na vida. Disse que eu tinha traído não só você, mas ela também, usando seu nome daquele jeito. Maria podia imaginar perfeitamente a cena. Norma sempre fora uma mulher de princípios rígidos. Ela me obrigou a contar toda a verdade sobre minha situação financeira, sobre o emprego que perdi, sobre as dívidas que tinha acumulado, continuou Laura. Foi humilhante, mas necessário. Depois disso, ela me ajudou a fazer um plano para reorganizar minha vida. E como estão as coisas agora? Perguntou Maria, percebendo que, apesar de tudo, ainda se importava com o bem-estar de Laura. Melhores. Consegui um emprego novo. Estou morando com minha mãe, temporariamente, para economizar no aluguel. Estou fazendo terapia também, respondeu Laura, secando as lágrimas. Mas perdi você, perdi sua amizade, e isso dói mais do que todas as outras consequências juntas. Maria absorveu aquelas palavras, tentando decidir como se sentia. Havia raiva ainda, sim, mágoa, desconfiança. Mas também havia uma pontada de compaixão por aquela pessoa quebrada à sua frente. Laura, eu não sei se podemos voltar a ser amigas como antes, disse finalmente. A confiança foi quebrada de uma forma muito profunda. Laura assentiu, aceitando. Eu entendo. Nem esperava isso, na verdade. Só queria ter a chance de pedir desculpas pessoalmente, de explicar o que aconteceu. Você merecia pelo menos isso. Outro gancho narrativo poderoso e tenso se formava ali, enquanto as duas amigas se encaravam em silêncio, com anos de história compartilhada e um abismo de desconfiança entre elas. O que Maria decidiria? Seria possível reconstruir uma amizade? Depois de tamanha traição, as horas seguintes passaram rapidamente enquanto as duas conversavam, desenterrando verdades, expressando mágoas, tentando entender o que havia acontecido e o que aquilo significava para o futuro da relação delas. Laura contou mais detalhes sobre sua situação, sobre como o desespero a levou a tomar decisões terríveis.
Maria compartilhou o quanto aquela situação a havia machucado, mas também como a tinha feito crescer e valorizar amizades verdadeiras. Quando saíram da cafeteria, o sol já estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Pararam na calçada, um momento de indecisão pairando entre elas. "E agora?" perguntou Laura hesitante. Maria respirou fundo. "Agora vamos dar tempo ao tempo. Não posso prometer que nossa amizade será como antes, nem mesmo que conseguiremos reconstruí-la, mas estou disposta a tentar, aos poucos." Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Laura. Um sorriso de esperança contida. "É mais do que eu mereço." "Obrigada, Maria." Elas se despediram com um abraço breve, carregado de significados complexos. Perdão incipiente, mágoa remanescente, esperança cautelosa. Caminhando para a estação de metrô, Maria pensou em como a vida era imprevisível. 2 meses atrás, jamais imaginaria que estaria passando por tudo aquilo por causa de uma simples festa de aniversário. Mas talvez fosse assim mesmo que a vida funcionasse. Eventos aparentemente pequenos, revelando verdades profundas, trazendo lições valiosas, testando a força dos laços que construímos. Independentemente do que acontecesse com sua amizade, com Laura dali para frente, Maria sabia que havia aprendido algo inestimável. O valor do autorrespeito, a importância de estabelecer limites claros e a coragem de perdoar. Não necessariamente pelo outro, mas por si mesma. Enquanto o metrô deslizava pelos túneis da cidade, Maria percebeu que se sentia mais leve, como se um capítulo difícil finalmente estivesse começando a se encerrar. O futuro era incerto, mas ela agora tinha ferramentas melhores para navegá-lo, para discernir entre relações verdadeiras e aquelas baseadas em interesses ocultos. E talvez essa fosse a verdadeira celebração de seu aniversário de 25 anos. Não uma festa com salgadinhos e bebidas, mas um amadurecimento profundo, uma nova compreensão sobre si mesma e sobre as relações que realmente importavam em sua vida. A viagem de volta para casa nunca pareceu tão significativa. Na semana seguinte, a vida de Maria voltou à sua rotina normal, mas com uma diferença sutil. Havia uma nova confiança em seus passos, uma certeza mais profunda sobre quem era e o que valorizava. Na clínica, Olivia percebeu a mudança. "Você parece diferente", comentou durante o intervalo do almoço. "Mais segura." Maria sorriu. "Acho que estou mesmo. Sabe quando você passa por algo difícil e percebe que é mais forte do que imaginava?" "E como foi com a Laura? Vocês voltaram a ser amigas?" Perguntou Olivia curiosa. "Não exatamente", respondeu Maria pensativa. "Conversamos, ela se explicou, pediu desculpas. Eu disse que precisamos de tempo. Não sei se algum dia nossa amizade será como antes, mas pelo menos consegui encerrar esse capítulo sem rancor." "Isso é maduro da sua parte", observou Olivia. "Muita gente não conseguiria nem ouvir o lado dela depois do que aconteceu." "Eu precisava fazer isso por mim mesma", explicou Maria. "Não tanto por ela, mas para entender o que aconteceu e poder seguir em frente completamente." Naquela tarde, ao voltar para casa, Maria encontrou um pequeno pacote em sua caixa de correio. Não havia remetente, apenas seu nome escrito em uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente como sendo de Norma. Dentro do pacote havia um livro antigo de poesias, um que Maria sempre admirara na estante da casa de Laura, e um cartão simples que dizia: "Para que você saiba que nem tudo foi uma mentira. Com carinho, Norma." Maria sentiu um nó na garganta. Aquele gesto significava muito. Era uma ponte estendida, uma afirmação de que, apesar de tudo que havia acontecido com Laura, o carinho que Norma sentia por ela era genuíno. Ao entrar no apartamento, Maria colocou o livro cuidadosamente na sua própria estante. Era um símbolo de reconciliação, não necessariamente com Laura,
mas com a ideia de que relacionamentos são complexos, imperfeitos, às vezes dolorosos, mas ainda assim valiosos. Patrícia, que estava preparando o jantar, notou o livro. "O que é isso?" "Um presente da Norma", explicou Maria. "Um lembrete de que nem tudo naquela relação era falso." "E isso é bom?" perguntou Patrícia, com uma sobrancelha erguida. "É reconfortante", respondeu Maria após um momento de reflexão. "Saber que não me enganei completamente todos esses anos." Naquela noite, antes de dormir, Maria folheou o livro de poesias, encontrando passagens sublinhadas por Norma ao longo dos anos. Versos sobre amizade, perdão, crescimento. Era como se Norma estivesse tentando lhe dizer algo através daquelas palavras destacadas. Uma passagem em particular chamou sua atenção. Perdoar não é esquecer, mas liberar-se do peso do ressentimento para poder caminhar mais leve. Maria refletiu sobre essas palavras por um longo tempo. Talvez fosse isso que estava começando a sentir, não um esquecimento do que havia acontecido, mas uma liberação do peso da mágoa, permitindo-se avançar sem o fardo do ressentimento. Adormeceu com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. O incidente da festa de aniversário, que começara como uma fonte de dor e confusão, havia se transformado em uma jornada de autodescoberta e crescimento. No fundo, talvez esse tenha sido o presente mais valioso que poderia ter recebido aos 25 anos. Não uma celebração efêmera, mas lições duradouras sobre amizade, autorrespeito e a coragem de traçar os próprios limites. Algumas semanas depois, Maria recebeu uma mensagem de Laura convidando-a para um café. Era um convite casual, sem pressão, apenas uma oportunidade para continuarem reconstruindo pontes, mesmo que fossem diferentes das que existiam antes. Maria aceitou. Não porque tinha esquecido o que acontecera, mas porque estava escolhendo avançar com sabedoria e abertura. A vida era muito curta para ser vivida carregando mágoas, mas longa demais para ser desperdiçada em relacionamentos que não agregavam valor real. Enquanto se arrumava para o encontro, Maria sorriu para seu reflexo no espelho. A pessoa que lhe devolvia o olhar era mais forte, mais sábia e infinitamente mais segura de seu valor. E esse, sem dúvida, era o maior presente que aquela conturbada festa de aniversário poderia ter lhe dado. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.